Olá pessoal, voltamos com mais uma aula e hoje nós vamos introduzir a primeira parte sobre adição e subtração de números inteiros, ok? Será em mais de uma parte para poder a gente compreender bem direitinho, sem pressa, como é que funciona essa adição e subtração dos números inteiros. Então, antes de tudo, vamos padronizar o seguinte. O círculo azul, ele vai estar com o sinal de mais, né? E vai representar aquilo que eu tenho. Positivo, o que eu tenho. Um saldo positivo. O símbolo de menos estará dentro do círculo vermelho e representando aquilo que eu devo, uma dívida, ok? Então será um padrão para poder a gente seguir com a ideia da adição e subtração quando eu tenho números inteiros. Neste primeiro exemplo, temos o seguinte. Eu tenho 5 positivo. Então eu tenho 5 positivos mais 3 positivos. Então eu tenho aqui 5 círculos azuis, 3 círculos azuis, todos com sinal de mais. Então quando eu for juntar o que eu tenho aqui, que são 5, com o que eu tenho aqui, que são 3, eu vou ter o seguinte resultado. Traz para cá. Eu tenho 5, eu tenho 3. Juntando tudo, o que eu tenho 8. Mais 8, que aqui está representado pelos círculos azuis, ok? Então, todo mundo aqui é saldo positivo. Então, tenho. Tenho 5, tenho 3, tenho 8, ok? Vamos seguindo. Um exemplo aqui com 3 parcelas, né? Eu tenho mais 2, mais 4 e mais 6. Eu tenho 2, tenho 4, tenho 6. Eu tenho 12. Para conferir, a gente soma os círculos azuis. 2 aqui, com mais 4 dá 6, com mais 6 dá 12. 12 círculos azuis. Eu tenho positivo, então mais 12. Vamos seguindo. Nesta outra situação, eu tenho menos 5 e menos 3. Aqui eu já tenho 5 círculos vermelhos e tenho 3 círculos vermelhos. Todos representam dívidas, aquilo que eu estou devendo. Então, se eu estou devendo 5 e estou devendo 3, eu estou devendo quanto? Eu vou ter que somar a dívida, somar as dívidas. Somando as dívidas, eu tenho aí uma dívida de 8. Devo 5, também devo 3. No total eu devo 8. Então, menos 5 menos 3 vai dar menos 8. Eu tenho dívida de 5, dívida de 3 e acabo também tendo uma dívida de 8. Enfim, essa parte não é muito legal, mas vamos seguindo nessa compreensão. Agora aumentou a dívida, porque eu devo 2, devo 4, devo 6. Então, 2 vermelhos, 4 vermelhos, 6 vermelhos. Se eu contar de um por um, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 vermelhos. Eu estou devendo 12 unidades. Eu tenho a dívida de 2, dívida de 4, dívida de 6. Tenho uma dívida de 12, menos 12. Todos vermelhinhos aqui, para nos lembrar.
Então, seguindo, vamos, a partir dessa ideia, a gente já consegue concluir o seguinte, que nos exemplos que passamos, a gente junta sempre as quantidades, só que os sinais permanecem os mesmos. Se eu tenho soma de dívidas, no final eu vou ter sinal negativo, né? Porque todas as parcelas que eu estou devendo são negativas. Então no final vai ter que ser negativo também. Se eu tenho parcelas positivas, eu tenho 5, tenho 3, eu tenho 8. Então vai ser tudo positivo. A gente coloca os círculos azuis ou vermelhos porque ajuda a gente a associar. Se eu tenho tudo azul, o resultado é azul. Se eu tenho tudo vermelho, o resultado é vermelho. A soma de todos os vermelhos vai dar outro vermelho, que no caso aí é uma dívida, o somatório de uma dívida. Ou azuis, somatório daquilo que eu tenho. Então, vamos seguindo porque tem mais desafios para a gente agora. Se os sinais forem diferentes, se eu tiver dívida misturado com aquilo que eu tenho, o que eu tenho misturado com dívida, como é que resolve essa parada? Vamos ver? Já vamos aqui nesse exemplo, que é uma inversão dos exemplos anteriores. O 8 agora está na condição de aquilo que eu tenho, saldo positivo, eu tenho 8 azuis. Ali aparecem 5 vermelhos, estou devendo 5. Claro que se eu tenho 8 e devo 5, fazendo aqui, ó, eu vou pegar esses 5 aqui do 8 e pagar os 5 daqui. Então zerou. Mas sobram 3 unidades para mim. Eu tenho um saldo positivo. Então a dívida aqui, ó, menos 5, é menor do que o que eu tenho. Então eu vou continuar com saldo positivo. Menor, mas vou continuar. Nessa outra situação, inverteu. O 8 agora se transformou numa dívida, o 5 é aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho 5, estou devendo 8, a dívida é maior do que o que eu tenho. Então, o 5 paga 5 daqui, mas ainda fica faltando 3. Eu devo 8, paguei 5. Sobram 3. Só que esse 3, ó, com sinal de menos, ele é negativo. A gente vai ficar ainda devendo esses 3 aí, ok? Então é simples, mas a gente precisa prestar atenção, porque às vezes essa questão do sinal pode nos complicar um pouco. Então observe que nos exemplos subtraímos as quantidades e os sinais permanecem do que for maior, a dívida ou o que tenho. Se a dívida é maior do que o que eu tenho, no final das contas, prevalece o sinal de menos, os vermelhinhos, né? E se os azuis forem mais, ou seja, o que eu tenho é maior do que a dívida, sobra aí um saldo positivo, as bolinhas azuis para a gente. Então, assim, é basicamente nessa ideia que a gente vai trabalhando para compreender como funciona. Atenção! Agora vem uma bomba, será? Umas observações para a gente tomar cuidado, certo? Umas observações. Se a dívida for igual ao que tenho, é simples, mas a gente precisa fazer essas observações. Eu tenho 4 e devo 4. Então, 4 círculos azuis e 4 círculos vermelhos. Então, cada um paga o seu e vai dar 0. Isso para qualquer número. Se eu tenho mais 10, menos 10, vai dar 0. Eu tenho 500, positivo, menos 500, vai dar 0. É bem óbvio, mas então eu preciso fazer essa observação para a gente não esquecer que quando os números são iguais, mas assim diferem, um sendo dívida e outro saldo positivo, eles vão se anular, ou seja, vão zerar. Então aí é uma observação que a gente já deixa bem claro para vocês já ficarem alertas. Outra situação é quando eu tenho mais números, né? Eu estou aí, no caso, numa situação onde eu tenho
tá misturado aí, dívida com saldo positivo, e como é que eu vou resolver, como é que eu vou chegar numa solução? Então, assim, você pode ter várias possibilidades. Eu vou apresentar uma, mas existem outras que de repente para você pode ser até mais fácil. Então, eu vou seguir essa ideia, mas não impede que você também pode criar sua estratégia, desde que no resultado você consiga chegar ao correto. Eu vou primeiro agrupar de dois em dois, né? Eu tenho esses dois aqui e esses dois aqui. Analisando esses dois, eu tenho uma dívida de 5 e tenho um saldo de 8. Uma dívida de 9 nesses outros dois e um saldo positivo de 2. Vamos seguindo. Voltando. Se eu tenho 8 e devo 5, vamos botar na nossa mente. Tenho 8, devo 5. Vão sobrar 3 positivos. Então reserva esse 3 positivo aí. Eu tenho 9 como dívida e tenho 2 como saldo positivo. Esses dois paga 2 daqui. Só que ainda vai faltar 7. 2, 4, 6, 7. Então aqui eu tive um saldo positivo de 3, lá um saldo negativo de 7. Organizando na próxima página, temos assim, 3 e 7. 3 como aquilo que eu tenho, 7 como aquilo que eu estou devendo. Então, os 3 daqui, ó, positivos, paga 3 daqui. Só que fica ainda uma dívida de 4, ou seja, menos 4. Então prevalece aqui o sinal da dívida. Tenho aqui uma dívida de menos 4, ok? Então, nós continuamos na próxima parte e essa aula fica por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra em breve na continuação desta aula.